Conexões Generosas. Oferecimento. AL Soluções e Treinamentos Empresariais. 35 anos de experiência na assessoria financeira. Da Vó Joana. Costura criativa. História e cuidado em cada detalhe. E Revolution Estética Facial e Corporal. Estética avançada e bem-estar. Olá, pessoa generosa! É uma alegria estar mais um dia aqui com vocês. E olha só, essa semana, todos os dias adentrando a sua casa. Então, muito obrigada. Bom dia para quem está assistindo ao vivo, boa tarde, boa noite, boa vida para quem está assistindo a reprise. Essa semana está sendo muito especial porque a gente está divulgando um evento que vai ter no dia 8, que é o Quebrando o Silêncio. E o que seria esse silêncio? Muitas vezes violências que são cometidas e nem sempre são reconhecidas. Para entender esse contexto de violência contra as crianças, mulheres, idosos, eu tive o imenso prazer de trazer uma especialista sobre esse assunto. Então, antes de apresentar quem é a convidada de hoje, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para eu te falar quem vai conversar com a gente hoje. Até já já. Val Ribeiro. Amor pelo trabalho, dedicação na satisfação do cliente. Permita-se ser cuidada. Agende seu horário. A depilação é um processo desafiador, mas no espaço Nathalie Barra, a técnica utilizada, a qualidade dos produtos, o espaço aconchegante e o atendimento diferenciado fazem com que essa experiência seja diferente. Produtos de qualidade, diminuição da dor e o processo tão esperado de um corpo limpo e sem pelos. Agende seu horário e conheça o trabalho da Nathalie Barra. Vamos fazer aquele relato? A experiência que eu vivi hoje com a Ana aqui fazendo a manta térmica foi muito diferente, porque eu já fiz massagem com ela, já fiz liberação, drenagem, mas a experiência da manta, ela vem junto com esfoliação do corpo, hidratação. Com isso, também promovemos o relaxamento, uma melhora na sensação do corpo, que eu só posso te falar, experimente. É uma manta que vocês vão ver a foto aqui de corpo inteiro, aonde ela primeiro esfolia, põe a manta e depois hidrata. Junto com isso, enquanto a manta está ali funcionando, aquecendo, ela faz uma massagem relaxante nos seus pés, ela hidrata também o rosto, esfolia. Então, gente, só posso te falar, marque seu horário. Viva essa experiência, se permita. O pessoal que divulga no Divulga Generoso é especial. Competência, qualidade, humanidade, generosidade. Então, se você ainda não segue o pessoal do Divulga Generoso, você está perdendo muito, posso te falar. Volta lá, vejam quem são os profissionais, os serviços oferecidos e tenho certeza que você vai colocar depois nas redes sociais, que foi muito bem atendido, com produtos, trabalhos de qualidade. Muito obrigada, viu? Bom, vamos começar então o assunto de hoje, que é sobre violência. Violência não é um termo muito bom de ser ouvido e muitas vezes não é reconhecido. Às vezes, se formos criados num ambiente violento, a gente nem reconhece essa violência. Então, falar sobre isso é muito importante. E hoje eu tenho o prazer de trazer aqui uma profissional, uma amiga que é expert nesse assunto, né? Karine Rios, muito obrigada. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Então, agora, se apresente, pessoal de casa. Quem é a Karine Rios, né?
Olá pessoal, eu sou a Karine, eu sou psicóloga, sou formada aí há mais de 20 anos, uma longa trajetória profissional. Eu acabei me especializando em prevenção de violência, psicologia social, terapias grupais, e é uma militância, uma paixão falar sobre violência intrafamiliar e a importância desse assunto na nossa sociedade brasileira, a fim de que a gente realmente quebre o silêncio, que a gente possa falar sobre esse assunto e que a gente possa diminuir essas taxas horrorosas que vem crescendo. Infelizmente, né? Cada vez mais. E assim, existe algum nicho que está crescendo mais do que outro ou todos? A violência em geral, a violência intrafamiliar, ela está crescendo em todos os setores, né? Então a gente percebe um aumento tanto na parte digital, que vem crescendo. Infelizmente, a violência contra a mulher, apesar de ser muito falada, é uma violência que também está crescendo. E a violência do abuso sexual infantil também vem crescendo. Todas as violências vêm crescendo. O que é muito triste, porque a gente vive uma época de profundo conhecimento a respeito, mas as taxas vão aumentando. E aí, existe algum que fale sobre esse assunto, por exemplo, está aumentando porque as pessoas estão reconhecendo e estão denunciando mais, ou está aumentando porque as pessoas estão cada vez mais agressivas mesmo, Karine? Eu acredito que são as duas coisas, viu, Ellen? Eu acredito que as pessoas estão tendo mais consciência a respeito do que é violência e estão conseguindo denunciar, conseguindo nomear isso. E por outro lado, eu também acredito que a situação moral, a situação estrutural acaba piorando essas taxas. Veja bem, após a pandemia, a gente observou um aumento muito grande das taxas de abuso sexual em crianças, né? Então, aquele contexto de ficar fechado em casa, com muito aumento das telas, do uso do mundo digital, acabou propiciando o aumento do abuso sexual via digital. Pois é, né? E a gente imaginava assim, nossa, tá dentro de casa, tá protegido. Infelizmente não. Estar dentro de casa não significa que você está ali monitorando constantemente, que você está sabendo o que seu filho está fazendo. Então é realmente bastante perigoso. E outra coisa, né, Karine, eu acredito assim, a gente acho que é a última geração que está vindo de uma época analógica. Então, para se adaptar a toda essa tecnologia, esse universo tão gigante, é difícil. Como conseguir esse auxílio, essa ajuda, lidar com tudo isso, né? Os pais precisam correr atrás. Falo isso de experiência própria. Eu tenho 2 filhinhos. Eu sou totalmente analógica, nem sou millennial, né? Então, estou uma geração antes dos millennials. E tenho filho geração alfa, né? Então, é uma necessidade de correr atrás. E é uma responsabilidade dos pais fazerem isso. Então, a gente tem que correr atrás mesmo da informação. E tem caminhos, né, que auxiliam, ajudam, grupos de pais que podem falar sobre esses assuntos? Sim, eu acho que assim, tem muito material na internet. Se você digitar, vai ter muito material e está crescendo esse material. Tem vídeos, tem muito material disponível. Mas eu sou também do tempo em que a gente assunta, não é nem conversa, é assunta. Então é igual quando a gente procura médico para filho. O que funcionou para você? O que funcionou? Conversa com comadre, com compadre, sabe? Assim, sim. E vai tentando, às vezes, muitas das estratégias que eu descobri com os meus filhos, apesar de ser uma pessoa que procura muito, foram conversando com amigas. Sim, e apesar de ser da área da psicologia, né? Exatamente. Quer dizer, a gente nunca vai saber tudo ainda bem, né? Não, exatamente. A gente precisa dessa vivência comunitária, né? Com certeza. Então, você aí de casa, hoje a gente não está ao vivo, esse material já foi preparado para você, mas você pode colocar os seus comentários, dúvidas, perguntas nas nossas redes sociais, tanto da TV Onix 26, como das Conexões Generosas. Quem sabe a sua dúvida pode ter mais um conteúdo que a gente pode trazer para vocês aqui nas redes sociais, tá? Então a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. Delícias caseiras da Luzia, aquele sabor de casa feito com amor. Salgadinhos variados, saborosos, para o seu evento, para sua festa, mordida saborosa em cada um deles e também pratos especiais. Consulte a tabela de preços, sabores e valores e leve esse jeitinho todo especial e amoroso para o seu evento.
muito sabor e aquele jeito que só Delícias da Luzia sabe fazer. No coração da cidade, existe um lugar onde cada refeição é feita com cuidado e sabor de verdade. No Tempero da Gi, você escolhe como quer aproveitar. Comida por quilo, à vontade ou marmitas preparadas com carinho, perfeitas para o seu dia a dia. Todos os dias um cardápio diferente, sempre fresco, sempre cheio de opções. E às quartas-feiras, um destaque especial, a nossa tradicional feijoada, com aquele tempero que te conquista logo que você prova. E para tornar tudo ainda mais especial, sobremesa e cafezinho são por nossa conta. O convite para a sua experiência ser completa, mesmo em meio à correria do dia a dia. Estamos abertos de segunda a sexta, das 11 às 2h45 da tarde e aos sábados, das 11 às 2 da tarde. Venha nos visitar na Avenida São Carlos, 1609. Ou peça pelo nosso WhatsApp DDD 16 99261 8129. Tempero da Gi. Sabor, cuidado e aquele gostinho de quero mais. Glamour Calçados. Temos sapatos, acessórios, bolsas e muito mais para você. Venha nos visitar. Rua Miguel Petroni, 1505, Jardim Bandeirantes. Cuide de seus dentes com a gente. Clínica Schiffler. Rua Antônio Blanco, 138. Vila Costa do Sol. Você sabe o que é violência? Muitas vezes quando a gente olha para questões de violência, brigas de torcidas, brigas na rua, é fácil. Mas a violência ela é muito mais do que isso, né, Karine? Vamos explicar ao pessoal de casa um pouquinho o que é. Sim, existem vários tipos de violência, né? Não tem um tipo de violência que a gente pode dizer assim, isso é igual para tudo. Tanto é que a gente, dentro da área científica, a gente tem que estudar cada tipo de violência separada. Então, a violência comunitária, a violência em sociedade é uma coisa. E quando a gente fala violência intrafamiliar, que ocorre entre os membros da família, a gente também tem que estudar de forma específica. E veja bem, a violência contra a criança precisa ser estudada de forma específica, a violência contra a mulher também, porque são fatores de risco que aumentam a probabilidade desse fenômeno. Esses fatores de risco são específicos para cada um desses tipos de violência. E olha que interessante, até dentro mesmo da violência intrafamiliar, pensando ali na violência contra crianças, é necessário estudar a diferença entre o abuso físico e abuso sexual, porque acaba sendo diferente os fatores de risco que estão relacionados com esse fenômeno. Sim, sim. E aí também a forma de lidar com isso é diferente, como orientar é diferente, né? A intervenção se torna totalmente diferente para cada um desses tipos de violência. Né? Por exemplo, na violência sexual contra a criança, existe fatores que predispõem a criança. Né? Às vezes, assim, a gente percebe que a gente tem que olhar com especificidade para essa questão. Já no abuso físico, outras. Por exemplo, um dos fatores muito relacionado com abuso físico infantil são famílias muito rígidas. Isso é um índice até bastante brasileiro. A gente sabe, por exemplo, que nos Estados Unidos já não é tão forte essa rigidez, mas aqui no Brasil, essas crenças rígidas de educação, não pode, inflexibilidade, acabam gerando comportamentos mais agressivos. Aqui existe uma permissividade maior de uso de violência para corrigir e punir as crianças, por exemplo, comparado a outros países. Mas isso está quebrando um pouquinho essa lei da palmada, não a palmada? Consegue quebrar um pouco ou não tanto? Isso é uma pergunta super relevante. Será que a lei muda o comportamento? Será que existir uma lei faz as pessoas mudarem? A lei, ela determina, né? Ela mostra, ela conscientiza, ela mostra limites, ela prevê o que vai ser feito caso aquilo não aconteça. Mas quem que precisa mudar? Nós.
né? Então não adianta ter leis, e nós temos leis maravilhosas que explicam, mas a gente precisa mudar internamente, né? A nossa forma de encarar as relações, o controle de emoções, controle de raiva na educação de crianças, o autogerenciamento de emoções, as crenças que nós vamos carregando a respeito de casamento, de educação de filhos. Então é isso que a gente precisa rever. Sim, com certeza, com certeza. E não é fácil, né? Não é fácil porque para você olhar isso e rever, você tem que admitir que esse caminho não estava sendo adequado, que de certa forma estava errado. E não é confortável, ou pelo menos não aprendemos a olhar para esse erro de forma confortável, mas é a partir daí que nós crescemos como pessoa, como cidadãos, né? Numa sociedade em que tem tantas coisas que precisam ser lapidadas, melhoradas, readaptadas para a nossa realidade hoje, né, Karine? Não pode ter síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim. A gente tem que ser muito humilde, né? E aquela frase do tipo assim, eu cresci apanhando e não morri, olha a pessoa que eu me tornei. Essa frase, ela é um mito, porque quando a gente vai olhar de perto essa pessoa, a gente vê o tanto de disfuncionalidade, de crenças ruins, de depressão, índices de ansiedade, que tem total relação com a violência. Hoje a gente sabe que a violência, principalmente na infância, ela é o fator que mais atrapalha o desenvolvimento humano. A gente já tem dados de ciência falando isso. Então, muitas das suas dificuldades de relacionamento hoje, muito das suas dificuldades de socialização, ansiedade e depressão tem a ver com aquilo que você vivenciou lá na infância. Ou seja, a gente não é um papelzinho, que é um pedaço aqui, ou um bloquinho, né? Um pedaço aqui, outro ali, não. A gente é a junção de tudo isso. E olhar não é confortável, mas é necessário, né? Super. Sim, sim. E assim, Karine, como que as pessoas... Aí a gente veio até falar sobre essa ação do Quebrando o Silêncio, que ela traz essa roupagem, né, de informação, conscientização da violência contra criança, contra mulheres e contra idosos. E essa edição, digamos assim, ela está muito voltada a essa parte dos idosos, né? O que trazer de informação pessoal de casa? A violência contra o idoso, ela está crescendo. A ONU diz que até 2030 o nosso planeta vai estar caminhando cada vez mais para um planeta mais envelhecido, né? As taxas de natalidade estão diminuindo e as pessoas estão envelhecendo. E hoje eu acho que o principal recado que a gente pode dar em relação à violência contra o idoso é que ela está aumentando. E o idoso, às vezes, não reconhece essa violência. Sim. E muitas vezes a família não se reconhece como sendo violenta. E hoje as principais formas de violência contra o idoso são a negligência, a falta de cuidado com esse idoso. Também o abuso psicológico, né, de humilhar, de ou infantilizar demais, e também a questão patrimonial, em que você usa ali uma apropriação indébita a respeito dos recursos do idoso para o seu proveito, né, prejudica ali o idoso. Então são as violências mais comuns. Sim, sim. E às vezes o idoso nem percebe, né, que está sendo, principalmente nessa questão financeira, né? Só pegou meu cartão, só saiu, só foi fazer uma coisa e não consegue entender todo esse contexto, né? Exatamente. Olha só quanto a gente vai precisar refletir para melhorar quanto comunidade. Então a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta com esse assunto tão importante. Até já já. No próximo dia 8 de agosto, na Praça do Mercado Municipal, acontece o evento Quebrando o Silêncio, que visa incentivar idosos, crianças e mulheres que sofrem qualquer tipo de violência a denunciarem. Presença do grupo Prisma Brasil. Da cantora Iveline. E do cantor Daniel Lidick. Senhor, me cura, Senhor. E ainda 11 serviços sociais prestados gratuitamente. Sorteio de uma Smart TV de 55 polegadas e mais dezenas de prêmios. Quebrando o Silêncio, sábado, dia 8 de agosto, às 9h30 da manhã, na Praça do Mercado Municipal. Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quebrando o Silêncio. Você, de repente, vem de uma família violenta? Ou você nunca parou para pensar sobre isso? Vamos contar um pouquinho sobre essa história, Karine?
Família violenta, é verdade, porque a gente aprende na família e muitas vezes a gente aprende a aceitar essa violência lá na família. E nem né? reconhece, Não né? reconhece. Acha que é normal. É um padrão que a gente vai levando, a gente acha que é totalmente normal aquele tipo de interação e a gente continua praticando. E é bastante ruim, porque hoje a gente percebe formas de educação parental, os pais educando os filhos de forma extremamente violenta, trazendo negligência, abuso psicológico, que é o mais comum, né? E como sendo uma parte de educação, e o abuso físico mesmo. Pois é. E aí, quanto sociedade, a gente precisa entender que intervir não é, eu estou sendo intrometida na vida dessa família. Mas assim, por exemplo, escolas, creches, igrejas. Como reconhecer algum tipo de agressão? Eu acho que o que você perguntou se refere ao papel das instituições nessa questão da violência. Também. Fundamental. Perfeito, sim. Fundamental. Geralmente a violência contra a criança e até mesmo contra a mulher, trabalhando como recursos humanos, a gente percebe muito isso nos colaboradores, né? Mas especificamente da criança. A gente consegue observar no posto de saúde, na escola, a gente consegue observar na igreja, e aí as instituições são responsáveis, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, por comunicar às autoridades a respeito disso. Porque se a gente não comunica, a gente está sendo omisso e a gente tem responsabilidade na proteção dessas crianças. Olha só. E aí, reconhecer seriam aqui alguns sinais. Isso. Quais seriam esses sinais? Porque muitas vezes a gente pensa que é só o físico, né? Eu vi que tem uma marca ali, mas pode ser muito além disso. Sim. O principal sinal que a criança vai dar é a mudança drástica de comportamento, tá? Então, a criança mudou o comportamento, a gente já percebe assim, ela era de um jeito, mudou da água para o vinho, como dizem. Fica atento. Né? A criança vem muito cobertinha, cheia de roupas, assim, meio contrário ao clima. Às vezes o clima está muito quente, a criança toda coberta, retraída. Você observa marcas no corpo e quando você pergunta aos cuidadores o que está acontecendo, o relato dos cuidadores não tem muito a ver com aquelas marcas. Então você vai tendo vários sinais e para cada tipo de abuso contra a criança, tem os sinais específicos. Negligência, a criança vai embora da creche com uma fraldinha. Aí você percebe, o outro dia o cuidador vai lá pegar a criança da creche e observa que a criança está com a mesma fraldinha e toda assada. Isso é um sinal, por exemplo, de negligência. Né? Criança marcada, que eu já peguei isso, né? Criança marcadinha com bituca de cigarro. Então você vai conversar com a mãe dá uma outra explicação a respeito daquilo e está toda picadinha. Também já vi casos em que eu acompanhei de criança toda coberta, com mudança de comportamento na escola, os professores relatando que ela era extrovertida, feliz, de repente ficou reativa, ficou fechada, e aí a gente percebia que ela vinha sempre coberta. E esse era um caso de abuso sexual, por exemplo. Poxa vida, sim. É triste, né? Muito. É triste. E aí, indo para o lado da questão da mulher, a agressão, muitas vezes a gente pensa que é só, né, entre relacionamento amoroso, mas ela vem de diversas formas também. Às vezes dos pais, às vezes dos próprios filhos, pode ser do relacionamento amoroso também. Como reconhecer que está sendo um processo agressivo, um relacionamento abusivo em qualquer um desses contextos? Eu acho que a principal dica é observar que o comportamento do outro, ele é um comportamento aversivo, ele é um comportamento manipulador, é um comportamento que te causa medo, às vezes te causa ansiedade, você fica pisando em ovos com aquela pessoa, e aí fica a dica para os relacionamentos amorosos, que ainda não é casamento, é namoro, né, que você tenta ficar aquele pisando momento em de ovos. Paixão, assim que você não enxerga nada quase, ou melhor, não quer enxergar, né? Ou quando a pessoa te acusa de alguma coisa e você vai vendo que ela está invertendo meio que ali o jogo para te acusar que é culpa sua, que aquela pessoa te olhou porque você está vestida assim. Então, assim, tem alguns sinais de observação, mas sempre é uma questão assim que causa medo, que causa ansiedade, que você fica ali sem saber como agir. Então, tem que ficar alertas aos sinais, aos sentimentos, à sua questão de medo e às vezes essa sensação de pisando em ovos para não tentar ali causar uma reação negativa no outro.
explosiva, que você nunca tem... Bom, a gente não tem controle na ação do outro nunca, né? E aí, quando essa reação é explosiva, ainda pior, né? Aí você, às vezes, não fala o que você pensa, não age do jeito que você gostaria, não faz o que deveria, porque você não sabe como vai ser a reação. É muito complexa, né? Isso, sim, exatamente. Aí você fica sempre com aquela sensação de alerta. Porque você nunca sabe o que vai acontecer no próximo instante. Então, ficar atento a esses sinais pode indicar que você esteja num relacionamento violento. Sim, e nesses casos, reconheci, o que eu faço? Procure ajuda. Procure ajuda. Procurar ajuda onde? Como? Eu sempre acredito, em primeiro lugar, que Deus, né? Busque a ajuda de Deus, peça para Ele abrir as portas para você. Sim. Ele vai ouvir, Ele vai enviar alguém. Mas existem também outros milhões de caminhos interessantes. Que Deus já enviou, né? A gente tem hoje instituições e ONGs, inclusive o Instagram na internet, que dão suporte e orientação para isso. O Ministério Público também dá orientação, o governo dá orientação. A gente tem sistemas de equipamentos sociais também que dão orientação. Para criança tem conselho tutelar. A gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem ONGs que trabalham com isso e, além disso, a ajuda de profissionais como psicólogos. Você pode pedir ajuda de profissionais que estejam trabalhando nessa área, como, por exemplo, também advogados. Legal, legal. Então, caminhos são vários, né? E tem o Disque 100. Tem o Disque 100, que é importante, né? É o Disque Denúncia. Você pode também acionar essas ligações, né? Tem o 180 também, que é da violência contra a mulher. E, inclusive, aqui em São Carlos tem o 153, que é da Guarda Municipal, que também tem o apoio lá da Maria da Penha, né? Da Patrulha Maria da Penha. Exatamente. Sim. É o que você falou já um pouco antes aqui, a questão é ter coragem de reconhecer e denunciar, né? Que não é fácil, não é fácil. Isso. E a gente sabe que no caso da violência contra a mulher, a denúncia, ela tende a diminuir drasticamente a questão do abuso, né? E assim, qualquer tipo de violência, quebrar o silêncio, né? Sim. Quando a gente quebra o silêncio, a gente também consegue diminuir a taxa de violência. Isso é fundamental. Eu acompanhei muitas mulheres já, muitas mulheres, e todas elas têm um receio na hora ali da denúncia, que aquilo pode potencializar. Eu acredito que o conhecimento e saber como atuar de forma precisa nesses casos e fazer a denúncia, se manifestar, acaba realmente diminuindo as chances de agredir e de ser agredida pelo companheiro, pelo parceiro ou por qualquer pessoa. Sim. Os dados mostram isso. Sim, perfeito, perfeito. É o quebrar silêncio mesmo. Né? Então a gente vai para uma rápida coluna, daqui a pouquinho a gente volta. Até já já. Oi, meu nome é Andréa e, como já sabem, sou professora e pedagoga. Há mais de 30 anos dou aulas particulares que antigamente eram chamadas de aulas de reforço. No entanto, nos dias atuais, a aula particular ganha força por suprir, muitas vezes, o que o aluno ou aluna não aprende na escola por falta de tempo ou por ter que dividir a atenção de um professor com 30 ou mais alunos. Eu e minha equipe oferecemos aulas de alfabetização, letramento, português, matemática e artes. E em 2026, do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, e aulas de redação, do ensino fundamental ao ensino médio. 1 para 1, uma professora para um aluno. Então, cá entre nós, a aula que seu filho, sua filha ou você terá conosco será bem mais que uma aula de reforço, porque será dinâmica, descontraída e irá proporcionar segurança na qualidade do ensino. Você se interessou? Adicione o meu contato no WhatsApp 16 9977 060 59. Eu, a professora Andréa, no Conexões. Ensino forte porque você merece. Seja bem-vindo a um lugar onde o tempo desacelera e o cuidado começa nos detalhes. Na Revolution Estética, cada detalhe foi pensado para te acolher com a exclusividade que você merece. Antes de qualquer procedimento, você é convidado a pausar, respirar e esquecer os problemas e simplesmente relaxar com um chá em um momento só seu. Aqui, seu horário é único
seu momento individual e totalmente seu. Enquanto você relaxa, eu me preparo para te receber com atenção, cuidado e excelência. Cada procedimento é realizado com técnica, segurança e um olhar individualizado para valorizar a sua beleza natural com leveza e sofisticação. Porque aqui você compartilha a sua história e leva consigo a segurança de se reconhecer cada vez mais bonita. Sinta a emoção de ser única. Agende seu horário. Hoje estamos falando aqui sobre os tipos de violência, como reconhecer, aonde buscar ajuda. E vai ter um evento chamado Quebrando o Silêncio no dia 8, sábado, lá na Praça do Mercadão, aqui em São Carlos. E aí, para quando a gente fala das violências, né, Karine, esse trabalho já vem aqui em São Carlos há 13 anos. Como que ele trabalha, como que ele desenvolve, como que ele traz essa orientação? O Quebrando o Silêncio é um projeto da Igreja Adventista e ele é um projeto que acontece desde 2002 e envolve vários países da América Latina, mas também é fruto de um programa mundial de prevenção de violência. E ele é um projeto maravilhoso que mora no meu coração porque justamente a tônica do projeto é quebrar o silêncio, é falar, é fazer barulho, né? Fazer barulho para que você se conscientize da importância de você falar, né, de sair do ciclo da violência. Então a gente pega essa campanha de conscientização, é trabalhado com as crianças, com a comunidade, a gente leva para a Praça Central, aqui em São Carlos a gente vai fazer isso, a gente vai levar ali para a área do mercado, a gente vai levar música, fala, conhecimento, também serviços de apoio à comunidade, como uma forma de realmente movimentar cognitivamente ali o nosso coração a respeito da importância desse assunto. E esse ano especificamente, como a Ellen já falou, a questão da violência contra o idoso, focando aí na importância da gente olhar e quebrar o silêncio dessas famílias que às vezes perpetuam aí a violência contra o idoso sem saber que estão sendo violentos. Sim, e vamos revisar de novo, o que seriam essas violências contra o idoso? A violência contra o idoso, ela pode ser de vários tipos, como também é com a criança e com a mulher. Então pode ser uma violência patrimonial, né, que você vai lá, pega o dinheiro do idoso, utiliza, sem consentimento dele, sem ele saber exatamente. Às vezes ele dá o cartão para você, você começa a fazer coisas com o uso dele, e aí quando o idoso precisa não tem. Negligência. O que é negligência? Muitas famílias nem sabem, né? Mas quando o idoso, ele não consegue mais tomar a medicação dele, não consegue mais pedir ajuda numa emergência, não consegue sair de casa sozinho, as famílias têm que ficar atentas, tá? Que esse período esse idoso já precisa de monitoria, né? Então a negligência é né? E aí, por exemplo, quem vai denunciar essa negligência seria a questão da sociedade, vizinhos? Pode ser vizinhos, podem ser a comunidade, às vezes o próprio idoso ele pertence a alguma associação, alguma coisa, então pode ser, a importância da sociedade é fundamental para a gente falar nesse contexto. Né? Sim. Então fica a reflexão aqui, de repente, você tem filhos? Como que está sendo esse relacionamento? Você, mulher, como que estão esses relacionamentos ao seu entorno? Você tem pais mais velhos, avós, né? Como que está sendo esse cuidado? Porque, como já foi falado aqui, podem vir diversos contextos, né? Sim. Exatamente. E por exemplo, Karine, quando essa agressão é numa instituição que antigamente era conhecido como asilo, mudou o nome, né? Instituição de longa permanência agora. E aí, quem é responsável? Isso é importantíssimo, né? Assim, as famílias têm que ficar atentas, porque às vezes o idoso está lá e a família, né, esquece, deixou sem... É sempre uma via de mão dupla. Para trabalhar com violência, é sempre a família com antena, a sociedade com antena, as instituições com antena. Antena, assim que eu digo, antena ligada, né? Para que um ajude a monitorar o outro. Né? Então, assim, se a família está percebendo, semelhante à da criança, vendo coisas do corpo do idoso, né? Percebe que o idoso está reagindo com uma forma diferente, né? Assim, reagia de uma forma, de repente ficou mais reativo, mais na dele. Então, está na hora de dar uma investigada, está numa hora de ficar ali observando o que pode estar acontecendo. Sim, você falou que no ECA, quando é com criança, as pessoas também são responsáveis, né? E quando é assim, quanto sociedade, você sabe se também existe algo que tenha
pela lei, né, faça com que as pessoas olhem com cuidado para as pessoas ao entorno? Sim, sim. Aliás, assim, nem precisava de lei para isso. Nem precisava de lei para isso, vamos combinar. E hoje a gente precisa de uma lei porque a gente vive um mundo cada vez mais desvinculado, né, de redes comunitárias, redes de ajuda social, cada um no seu quadrado. Então, eu acho que o resgate dessa questão de que nós somos responsáveis uns pelos outros, aquele mandamento de amar o próximo como a si mesmo, né? Questões assim não deveriam nem ser faladas. A gente deveria, enquanto espécie, ser humano, se preocupar com os outros ao nosso redor. Mas existe sim regulamentações e leis para que a gente observe tanto nos idosos, né, quanto nos adolescentes, nos jovens, nas crianças, nos adolescentes, em geral essa faixa etária, que precisa de uma ajuda, que estão numa condição mais vulnerável. Então sim, a sociedade tem legislação que apoie isso e é nosso dever a gente ficar atento e fazer a notificação ou a denúncia. Sim, sim. E aí, vindo para essa questão, assim, da sua área, né, da psicologia, reconhecer que sou de uma família violenta. E aí? Porque lidar com isso é um turbilhão dentro, né? Como a pessoa pode começar a refletir sobre essas questões? A questão de você refletir de onde você vem, né? E olha que interessante, eu vim de uma família violenta. E eu acho que a forma que eu tenho de produzir ali, de um sofrimento, né, produzir uma coisa boa foi ressignificar, né, usar todo o sofrimento da minha família, a gente fala isso na terapia, né, de grupo, que é transformar um sofrimento numa pérola, né, então assim, a minha família, eu sou de uma família violenta e possivelmente a maior parte dos brasileiros também né, de famílias violentas, você tem possivelmente na sua família um caso, a questão de parar, pensar, cortar o ciclo, quebrar o silêncio, ressignificar e construir uma outra história. Hoje, eu ajudo pessoas a também romperem ciclos, né? Vim de uma família violenta, de violência contra a mulher, também de violência contra a criança, mas especificamente contra a mulher, e a gente hoje trabalha rompendo ciclos. Sim, sim. E você falou que tem grupos, inclusive você faz parte de um grupo que ajuda. Sim. Pode falar um pouquinho também, por favor, quem quiser conhecer. Você está falando do Ministério Esperança? Que também você faz parte, né? A gente tem um grupo na Igreja Adventista, que é o Ministério Esperança. É um ministério lindo que realmente traz esperança. São sessões de roda de conversa, para que a gente trabalhe aquelas questões que incomodam ali no nosso dia a dia, no nosso existir. Aquilo que tira o nosso sono, aquela preocupação que fica à noite, quando a gente está lá dormindo, vem aquilo na cabeça e no coração. O Ministério Esperança é para isso, são rodas de conversa em grupo, que ocorrem uma vez por mês. A gente tem um Instagram que fica divulgando as datas, então é bom acompanhar pela rede social para saber quando vai ter o próximo e é aberto à comunidade. Sim. E é legal porque aí você olha histórias, vê as pessoas, né, ali ressignificando, crescendo com essas dores, é extremamente gratificante, né? Porque você fala, poxa, se conseguiu, eu também posso. Como que a gente constrói essa força em comunidade? E muitas vezes a falta de apoio, de uma rede familiar, de amigos, nos deixa ainda mais vulneráveis. Como eu vou lidar com isso? Aonde eu vou buscar ajuda? Esse ministério faz com que você conheça pessoas também que, de certa forma, também vão criando essa rede tão importante, né? De sustentação, de aprendizado e tudo mais, né? Nossa, Ellen, você falou um ponto fundamental, rede de apoio social. Eu até acho que pequei um pouco em não falar tanto disso e é uma área que eu defendo, olha só. Mas tá aqui há tempo, A rede de apoio social, ela é fundamental, ela é como se fosse uma teia, né? Que acaba ali promovendo justamente o amparo da pessoa frente às demandas da vida, as dificuldades. A gente tem muitos dados de pesquisa mostrando que pessoas que têm rede de apoio social bem desenvolvidas têm maior capacidade de enfrentamento das adversidades. Então, assim, a gente vive num mundo tão isolado, cada um no seu quadrado, como eu já disse anteriormente, aqui é que resolve entre quatro paredes. A gente tem que sair desse modelo e ir para um modelo de ajuda comunitária, de trabalho em rede, pedir ajuda. Não tem aquela coisa não de falar assim, na minha família não peço nem ajuda para eles, porque lá ninguém presta. Isso significa que você está precisando ressignificar, precisando perdoar,
precisando urgentemente restaurar essas conexões para que a rede de apoio social funcione. Hoje a gente sabe, por exemplo, que famílias nucleares, papai, mamãe e filhinhos que ficam ali, ou monoparentais também, que são famílias de alto risco, essas famílias, quanto mais isoladas elas estão, mais problemas elas têm de saúde mental, mais problemas elas têm de violência e outros problemas horrorosos. Sim. Então a rede de apoio social é o que amortece, é o que acolhe e é o que cura, é o que cura. Então a gente precisa abrir as portas da nossa casa para a comunidade, pedir ajuda, criar relações e laços. Essa generosidade faz toda a diferença. A gente vai para um rápido comercial e daqui a pouquinho a gente volta para falar o que são famílias monoparentais. Até já já. Muitas pessoas hoje procuram os consultórios e as terapias porque têm problemas de relacionamentos ou no trabalho ou com os filhos e ainda problemas financeiros, né? Muita gente com dívida hoje. E o mundo está muito acelerado. Às vezes no nosso processo de ansiedade, porque as coisas vão acontecendo, eu não paro nem um pouquinho para olhar para dentro de mim, acaba que eu não arrumo soluções. E a biodecodagem e a constelação familiar podem te ajudar muito a encontrar qual que é a origem emocional disso que você está vivendo hoje, seja um problema de relacionamento, um problema de dinheiro, uma dificuldade de encontrar trabalho, às vezes um desânimo, uma falta de propósito. As terapias, elas ajudam com que nós possamos nos reencontrar e aí novamente pegar o rumo da nossa vida com essa energia vital que nos é natural, trabalhando juntos, corpo, mente e espírito, 3 aspectos inseparáveis. Você já ouviu essa expressão, família monoparental? O que é isso? A doutora Karine vai explicar para a gente agora. As famílias monoparentais são famílias em que tem apenas um membro, geralmente um membro, cuidando das crianças, da prole, por exemplo, né? Então, ou é o pai com as crianças, ou é a mãe com as crianças. Um nome popular, mãe solo, pai solo. Exatamente, é o que a gente fala isso hoje, mãe solo e pai solo. Em geral, a maioria é mãe solo, tá? A grande maioria é mãe solo. Essas famílias, elas têm os piores índices em relação à saúde, por exemplo, maternal. As mães são mais estressadas, os estilos parentais são piores, tanto a mãe quanto o pai solo, né? Então, assim, são famílias que precisam muito dessa rede de apoio social. E a comunidade precisa se envolver com essas famílias. Então, assim, se você vê perto da sua vizinhança, ali no seu bairro, na sua rua, uma mãe solo, um papai solo, essa família precisa do seu apoio, precisa da sua atenção. Eles têm demandas muito grandes, né? E acabam tendo índices ali de violência, de estresse, de ansiedade muito graves. Só um dado que a gente tem de pesquisa, por exemplo, mãe solo, por exemplo, tem altos níveis de estresse, porque tem várias demandas para dar conta, desde cuidar da criança, a questão de gerenciamento ali da casa, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa. Essas famílias têm, essa mãe geralmente tem um alto nível de estresse. Esse alto nível de estresse impacta profundamente no seu estilo de parentagem e isso afeta drasticamente o desenvolvimento das suas crianças e inclusive a saúde mental dessas crianças também. Sim, sim. Até porque muitas vezes a gente sabe da importância de ter assim o seu papel social, ter o seu papel de trabalho, essa questão com a família, e às vezes a demanda é tanta que a pessoa não tem um tempo para ficar sozinha, para cuidar de si, sabe os cuidados, tipo de ir no cabeleireiro, fazer uma unha, ou tomar um banho gostoso ali, de estar com as suas amigas, porque é tanta coisa, quer dizer, olha só que situação complicada, né? E às vezes a mãe solo nem percebe que precisa de ajuda e que pode pedir ajuda, porque ela nem sabe como fazer isso, ela não sabe nem por onde começar. Né? Então, assim, muitas vezes vai também da pessoa que está ao redor, de se oferecer, de talvez falar assim, talvez essa mãe precisa disso, quando o filho está doente, quer que eu ajude a levar no médico, posso ir com você, posso acompanhar, às vezes a criança ficou lá, quer que eu fique com essa outra criança,
né? Então, são formas de você ir ajudando e abrindo, até ali acalmando essa mãe para que ela consiga também atuar ali de forma mais calma, mais racional, mais pensando, sem tanta estresse. Estresse, né? Constante, porque vai virando um acúmulo gigantesco, né? Bom, quando a gente fala então da questão das violências entre famílias, o que seriam essas violências? É só o bater? É só o gritar? O que é a violência contra a mulher? A violência contra a mulher? A violência contra a mulher não é só bater e gritar, não. Infelizmente, né? A gente tem vários tipos de violência contra a mulher. Pode ser uma violência psicológica, em que você vai minando ali a autoestima daquela mulher, vai massacrando ela, vai colocando ali como inferior, dia após dia. Tem a violência física, que é bater, socar, estrangular, usar armas de fogo branca, ou armas brancas ou armas de fogo. Tem também a violência sexual, mesmo inclusive dentro de casamento, tá? Então tem a violência sexual sem o consentimento da mulher, forçar ela a ter relações sexuais, por exemplo, é um tipo de violência sexual. Tem a violência patrimonial, tem parceiros, por exemplo, que até matam cachorros, pets, cortam roupas, destroem coisas da mulher, pegam, por exemplo, documentos, apreendem documentos. E a violência moral, em que às vezes o parceiro vai e cria, por exemplo, no trabalho, cria ali numa situação em que essa mulher convive em sociedade para difamar ela, para falar mal dela no trabalho, causa, por exemplo, na rede social, espalha boatos. Isso é a violência moral também. Na própria, eu já conheci um caso que a pessoa fazia isso dentro do grupo da igreja ali, né? Com essa questão, com vontade, uma forma de tentar diminuir ou denegrir a imagem dela. Nossa, é muito triste. E aí, ouvindo você falar, Karine, me veio uma situação, nem sei aonde foi, que foi uma reportagem de pai que acabou matando. Teve um que a IA já falou porque ele estava tentando matar a criança para não pagar pensão. Esse outro foi de um caso que, inclusive, o policial ficou chocado com a forma que ele pegou a criança e o pai tinha matado, né, para não pagar a pensão. Então pensa, é a violência contra a criança, a violência contra a mulher, e a coisa foi escalando numa proporção extremamente absurda, né? Agora você falou um fato interessante também. A violência contra a mulher, ela não está separadinha da violência contra a criança. Não. Em 70% dos casos, a violência contra a mulher, geralmente tem uma criança que está vivenciando de forma direta ou indireta. E a criança, olha só que coisa triste, a criança, ela tem os mesmos efeitos, a mãe que está sendo ali, por exemplo, espancada, mas os efeitos colaterais também vêm para a criança, né? As consequências dessa violência também vêm para a criança. Então, a violência, ela nunca é assim, ela é muito potente. Não é isolada. Não é isolada. Então, olha, em 70% dos casos, uma violência contra a mulher tem uma criança assistindo de forma direta ou indireta. E sofrendo as consequências da mesma forma que a mãe sofre, não minimiza. Mesmo porque também, já ouvi muito sobre isso, que o cérebro nunca sabe o que é real do que é imaginário. E tipo, o que está acontecendo ali, você está vivendo aquilo. Então está sendo em você, mas as questões emocionais estão em mim também, né? Sim. Ai, é muito triste, é muito triste. Mas o Quebrando o Silêncio vem justamente para quebrar isso, para trazer essa forma de atuação, de orientação. Então fica o convite para este sábado, a partir das 9h30, na praça ali do Mercadão, para que você venha com a sua família, participe, porque vão ter várias ações, né, Karine? Ações sociais, grupo musical. Olha, muita coisa que, se você ainda não viu lá, tem o Instagram, quebrandosilencio.sc, que tá ali a programação do que vai ter nesse sábado, tanto no período da manhã como no período da tarde. Mas você quer trazer um pouquinho para as pessoas aqui de casa, o que vai ter? Olha, vai ter uma programação bem interessante. Vai ter pessoas trabalhando com a área da saúde, que vão estar lá dando apoio à comunidade. Vai ter também, geralmente tem bazares, tem pessoal que também cuida ali das mulheres, com uma oração, com aconselhamento. Vai ter música boa, vai ter também bastante conhecimento sobre prevenção de violência. Vão ter pessoas muito legais para falar, para cantar, para enfim, colocar no nosso coraçãozinho uma sementinha, ou receber um acolhimento ali, desenvolver a rede de apoio social e dizer
que a gente não está sozinho. E isso é muito importante também, viu, Ellen? A gente falou de coisas muito pesadas aqui, mas sempre tem um caminho, sempre tem uma forma de você conseguir trilhar um caminho diferente e conseguir, com esperança, quebrar esse ciclo. Com certeza, com certeza. Então fique aí com a coluna para ver o que vai ter no evento e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais um pouquinho. Até já já. No próximo dia 8 de agosto, na Praça do Mercado Municipal, acontece o evento Quebrando o Silêncio, que visa incentivar idosos, crianças e mulheres que sofrem qualquer tipo de violência a denunciarem. Presença do grupo Prisma Brasil. Da cantora Iveline. E do cantor Daniel Lidick. Senhor, me cura, Senhor. E ainda 11 serviços sociais prestados gratuitamente. Sorteio de uma Smart TV de 55 polegadas e mais dezenas de prêmios. Quebrando o Silêncio, sábado, dia 8 de agosto, às 9h30 da manhã, na Praça do Mercado Municipal. Realização: Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quebrando o Silêncio. Você está acompanhando esse programa desde o início, já foram vários assuntos aqui pesados e tristes. Mas aí a gente precisa trazer informação também, que no final de todo túnel existe uma luz, né? O que você pode trazer para o pessoal aqui de casa para acalentar um pouquinho o coração, Karine? Isso, porque parece que a gente fala só de tristeza. Existe jeito de romper o ciclo? Existe, né? Existem formas de romper. Eu acho que algumas coisas que ficam no meu coração para dizer agora. Primeiro, que no caso de violência contra a mulher, muitas vezes a mulher, só de ouvir essa parte de falar que a criança sofre como ela, isso às vezes dá aquele gás para a mulher ter aquela energia que ela precisa para quebrar o ciclo. Então, e o quebrar o ciclo, muitas vezes as pessoas falam assim, só separando? Não é aquele conselho, larga dele, né? Larga dele que tudo vai estar resolvido. Mesmo porque se a pessoa não trabalhar isso nela, provavelmente vai para um próximo relacionamento, isso, né? Ela tem que aprender a identificar. Então, assim, o que é quebrar o ciclo? O ciclo é o seguinte, principalmente, é importantíssimo falar isso em violência contra a mulher. Tem um ciclo que se mantém muito forte, né? Então, assim, são 3 fases nesse ciclo. Começa, por exemplo, uma formação de nuvens, assim, uma tempestade. Sabe quando você vê no céu aquela nuvem escurecendo, você fala assim, vai chover. Então, essa fase no relacionamento é quando você já fica ali em estado de alerta. Você sabe que qualquer coisa pode acontecer, você tenta pisar em ovos, fica com certo receio. Aí vem a outra fase, que é a fase mesmo da tempestade, quando há agressão. Né? Então ali tem a agressão, às vezes o espancamento, o esganamento, enfim, o abuso psicológico, e tem essa agressão. Aí a mulher, ela pensa naquela hora, ela quer abandonar, e uma coisa importante, né? Ela ama aquela pessoa, ela só não suporta, e nenhuma mulher gosta de comportamento agressivo. Trabalho nessa área, eu não conheço nenhuma que falou assim, eu gosto de apanhar, não existe. Porque é um mito, né? Ela tá ali junto porque ela gosta de mulher de malandro, eu lembro dessa frase. Isso é um mito. Isso é um mito, eu trabalho há muito tempo nessa área, eu nunca vi uma mulher que chegou pra mim e falou assim, eu gosto de apanhar. Tá? Mesmo porque se ela falasse isso, ela tinha um transtorno psiquiátrico, não era vítima só de violência. Mas elas não gostam de apanhar, obviamente, ninguém gosta, né? Então assim, mas ela ama aquela pessoa, né? Não o agressor, ela ama aquela pessoa. Ela casou, enfim, se relaciona. Ninguém começa alguma coisa pensando em terminar, Exatamente. Né? Sim. Então, assim, na hora que tem agressão, ela pensa realmente, não, eu vou abandonar ele, eu não mereço passar por isso, etc. Aí ela pensa em talvez ter esse desligamento da relação. Só que aí vem uma fase muito poderosa, que é a fase da lua de mel. A fase da lua de mel é uma fase em que o agressor volta cheio de pedidos de desculpa, vira um príncipe encantado, traz flores, e que de certa forma aquilo. Ele pode ter se arrependido realmente. Sim, ele se arrepende muitas das vezes, ele não quer ser aquele tipo de pessoa que ele está sendo. Só que acaba também virando ciclo. Aí a mulher gosta daquela pessoa, fala, nossa, ele se arrependeu, então eu vou dar mais uma chance para ele.
E aí dá mais uma chance. Só que esse ciclo, ele vai se alimentando, ele vai se retroalimentando. E essa fase de lua de mel, ela fortalece, olha só que interessante, ela fortalece mais ainda você ficar presa no ciclo. Você fica presa no ciclo, né? Então você recebe, tem ali a punição e depois tem aquela coisa boa, e aí você fala, ai, vai ser bom da próxima vez. Aí começa tudo de novo e vai ficando mais forte. Então a mulher, às vezes, ela precisa de uma energia externa para conseguir romper esse ciclo. E às vezes vem das instituições, de amigos, às vezes de um filho, de observar o efeito daquela violência, e aí se quebra o ciclo. Aqui em São Carlos, por exemplo, a gente tem bastante ajuda, é uma cidade que, apesar de pequena, não ser capital, a gente tem casa-abrigo, a gente tem uma delegacia da mulher especializada para isso. Tem a guarda municipal, tem a guarda municipal, a patrulha que você pode pedir ajuda. Então, assim, tem muitas formas de você pedir socorro. Né? Então, assim, romper esse ciclo é a primeira coisa. A mulher é responsável pela segurança dos filhos, então é importante você saber que você é responsável pela segurança dos filhos naquele momento e tentar sair. Outras coisas também, crianças que sofreram abuso sexual, violência, podem também ressignificar, podem também passar por processos de terapia, processos de crescimento. E essa dor que fica ali não precisa ser um trauma, não precisa ser algo que vai impactar negativamente toda a vida dela. Ela pode transformar, ressignificar e ser um adulto plenamente, vamos ali, funcional, feliz, saudável, alegre. Né? Emocionalmente, sim. Exatamente. E, inclusive, usar muitas vezes as nossas dores, os nossos desafios para ajudar outras pessoas. Quando a gente não fica apegado naquele processo que causa, assim, muitas dores, desconfortos, noites mal dormidas, né, choro e tantas outras demandas que vêm com traumas quando a gente sofre assim, e a gente olha isso como uma oportunidade de dar voz para que outras pessoas também percebam que não estão sozinhas, que existem formas de sair. Todo mundo ganha, né, Karine? Eu acho que isso é fundamental, né? E tem outra coisa, Ellen, que veio na minha cabeça agora, assim, a gente às vezes dá muita importância para o que está dando errado, né? Assim, os fatores de risco, as coisas que aumentam a chance de um resultado negativo. Nossa, vai acontecer isso? a vida vai estar detonada. Não, a gente tem que olhar e dar importância para os fatores de proteção, que são os escudos. Aqueles fatores que, presentes na nossa vida, eles se tornam um escudo e eles impactam grandemente. Eles, vamos dizer assim, eles conseguem ali neutralizar o efeito desses outros fatores negativos de forma maximizada. Ou seja, um fatorzinho de proteção tem muito mais eficácia do que, por exemplo, os 10 fatores de risco. E os fatores de proteção são lindos, e às vezes muito simples, que é o apoio social, que é você procurar ajuda, receber ajuda de alguém, ou seja, quando tem um adulto que cuida dessa criança que está sendo ali vítima, que pega ali, no sentido figurado, mas pega e abraça a causa e fala, vou lutar com essa criança. Juntos, né? Esse fator de proteção, ele acaba ali neutralizando um monte de fatores de risco. E para as mulheres? As mulheres, fatores de proteção, grupos, mulheres assim precisam se abrir para a comunidade, né? A mulher que também é vítima de violência, ela acaba criando ali um muro ao redor dela, sempre a questão do silêncio, né? Um muro, porque ela acabou já pedindo ajuda para várias pessoas, só que ajuda de uma forma por pessoas que não sabiam muito lidar com o problema. Então, por exemplo, eu já vi casos em que a pessoa foi procurar ajuda de um líder religioso, por conta de uma violência. O líder religioso disse para ela, minha filha, essa é a sua cruz, carrega ela, casou, o casamento é para sempre, mas não ouviu ali uma escuta verdadeira de acolhimento. Então essa mulher foi aprendendo ao longo da vida a se fechar, né? Então assim, acho que a mulher pode começar a saber aonde se abrir, né? A gente está falando aqui de grupos, do Ministério Esperança, da questão da Delegacia da Mulher, da questão de grupos que trabalham, de organizações dentro mesmo do Instagram, né, que trabalham com esse apoio para essa mulher, e ela pode já começar a desenvolvendo ali essa rede de apoio social. Pegar as amigas e falar assim, vamos lá tomar um café? Pegar as amigas e amigas que escutem, amigas que não só falem, larga dele, você não merece, porque esse é um conselho raso em violência contra a mulher.
a gente precisa entender sempre aquela frase que eu falei aqui. Ela ama aquela pessoa, mas não um comportamento agressivo. Então, a forma é pensar na segurança dela, o que pode aumentar a segurança e o que você, como amiga, pode ajudar. Às vezes, você falar assim, pode me ligar no momento em que você perceber, ali a gente falou aqui do ciclo, né? Você perceber que está formando uma tempestade, que está acontecendo assim, pega meu número, manda uma mensagem no WhatsApp, me liga, pede socorro, né? Ajudar ela num plano de ação para sair da casa, numa situação, no momento de segurança, né? Então tem várias formas de uma amizade ser também mais positiva e menos do tipo, larga dele, abandona tudo. Pois é. Vocês perceberam que informação é o que não falta. Se vocês quiserem saber mais, no sábado, lá na Praça do Mercadão, vai estar tendo inclusive uma tenda com os profissionais da área da saúde. Quero agradecer a você pela sua audiência, quero agradecer a Karine pela disponibilidade em estar aqui, agradecer aos nossos apoiadores, o Mimo sempre da Vó Joana, a Gilmara Sabonetes, que deixa nosso espaço super cheiroso, maravilhoso, e também a Flor de Lis, que deixa meu look cada vez mais bonito. Um beijo, muito obrigada, e fica o convite para amanhã, às 10 horas da manhã, Conexões Generosas com vocês aqui na TV Onix. Até lá!